Quanta coisa tem acontecido no mundo, não é? Quantos sinais, quantas predições foram ditas, ou quantas coisas foram ditas sobre o final dos tempos. Nós vamos começar agora um bate-papo gostoso, falando sobre as coisas que estão acontecendo no mundo. Se alguém já tinha dito sobre isso antes e qual o significado. Há alguém dominando o mundo de hoje? E o que acontecerá com a vida de cada um de nós? Olha, esse bate-papo gostoso todos os domingos busca esclarecer e trazer entendimento para a nossa mente sobre todo este contexto. Espero que você nos acompanhe. Vamos falar sobre muitas coisas. Espero que você traga a tua colocação, o teu questionamento e aí juntos vamos buscar um conhecimento maior. A nossa vertente, a nossa versão é sempre sobre a Palavra de Deus. Todo domingo, às 9 horas, aqui, um bate-papo gostoso com você. Graça e paz! Vamos falar sobre Daniel e algumas outras questões colocadas sobre o arrebatamento e a tribulação. Amém? Eu gostaria de orar com você agora. Pai, nós te agradecemos pela tua misericórdia, pelo teu constante renovo. Obrigado, Senhor, por nos dar a possibilidade de estudar mais uma vez a tua palavra. Estamos falando dos tempos finais, Senhor, aquilo que está por vir. Cremos que falta muito pouco. Aliás, na nossa compreensão, quase nada, Senhor. Então, nos dá condições de seguir conforme o teu querer, não nos afastando da tua palavra um segundo sequer. É em nome de Jesus que oramos, Senhor. Amém. Olha só, no capítulo 9 de Daniel, existe um título nas nossas Bíblias, né? E o título que tem na minha é a oração de Daniel pelo povo. E aí, logo na sequência, a partir do versículo 20, tem um subtítulo que fala a profecia das 70 semanas. Até aqui está tudo bem. Mas o que tem a ver Daniel, as 70 semanas, a oração de Daniel pelo povo, com o que está por vir? As 70 semanas de Daniel é tida como a profecia mais complexa da Bíblia, a de mais difícil entendimento. Uma das interpretações fala que essas semanas elas se dividiriam em 3 períodos. Se você pegar o capítulo 9, você vai ver que Daniel ele leu Jeremias, ele leu os escritos de Jeremias, e então ele começa a perceber que os 70 anos de cativeiro durariam para Jerusalém. Olha só, vamos dar uma olhadinha aqui. Então, Daniel 9. No primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi, pelos livros, que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Se você pegar Jeremias 25:11, toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto. Estas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Então Daniel, lendo os livros de Jeremias, ele entendeu que o cativeiro dos judeus perduraria 70 anos. Então ele começa a orar pelo povo. Então se você acompanhar depois o capítulo 9 de Daniel, você vai ver que ele começa a orar pelo povo. Eis que lhe aparece então um homem, na verdade o anjo Gabriel. Então olha só, peguemos agora a partir do versículo 20, Daniel 9:20. Diz assim: falava eu ainda e orava e confessava o meu pecado e o pecado do meu povo de Israel, e lançava minha súplica perante a face do Senhor meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, entenda, o anjo Gabriel, que eu tinha observado na minha visão ao princípio, veio rapidamente voando e me tocou à hora do sacrifício da tarde. Ele queria instruir-me, falou comigo e disse: Daniel, agora sai para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para tu declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a coisa e entende a visão. Então até aqui Gabriel falando, olha, você falou como Deus te ama. Vim aqui amando de Deus para te explicar tudo que está por acontecer. Então entenda, Daniel. E aí ele começa, olha só.
70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. Agora olha só, 9:25. Sabe e entende desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Vou dar uma paradinha aqui. Jerusalém foi feita cativa durante 70 anos e ela foi destruída. Esta primeira parte do versículo, ou essa primeira etapa das semanas, fala de 7 semanas. Olha só. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o ungido ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. Então olha só, para restaurar 7 semanas e para vir o príncipe o ungido 62 semanas. Então eu tenho aqui, inegavelmente, a clara descrição destes dois períodos, que continua no versículo 26. Olha o que ele fala no 26. Depois das 62 semanas, será morto o ungido, e já não estará, e o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio, e até ao fim haverá guerra, desolações são determinadas. Então olha só, ele fala que terminando as 62 semanas, Jesus Cristo seria morto, então viria um príncipe. Gente, o príncipe deste mundo é Satanás. Ele veio e ele está tentando destruir todas as famílias, todas as projeções de Deus. É isso que está falando aqui. E ele conclui para a última semana, no 27, falando o seguinte: ele fará firme aliança com muitos. Ele quem? O príncipe deste mundo, Satanás, tá? Por uma semana, que é a semana que falta. Na metade da semana fará cessar o sacrifício. Então, neste tempo da última semana, na metade ele fará cessar o sacrifício. Então ele vai cessar a paz e a oferta de manjares. Sobre as asas das abominações virá o assolador. Então ele vai criar uma assolação nunca antes vista. Nós falamos disso semana passada. Até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Então no final desta última parte, ou desta última metade, desta última semana, virá Jesus Cristo no seu glorioso retorno. Então olha só, gente. Daniel inegavelmente está falando aqui sobre todo o período, desde a reconstrução de Jerusalém, que já aconteceu, até a primeira vinda de Jesus Cristo, que também já aconteceu, até a morte de Jesus Cristo, que também já aconteceu. E aí, a partir do versículo 27, ele começa a falar do príncipe deste mundo no momento da tribulação. Porque ele fala que ele fará aliança com muitos e terá uma primeira metade de paz, então sacrifícios e manjares, e depois, na última metade, ele vai cessar esse período de paz e vai assolar o mundo, até que venha então sobre ele o que está determinado, que é a destruição. Inegavelmente, Daniel aqui fala destas semanas, ou está inegavelmente falando da grande destruição que virá para o Satanás, para o destruidor deste mundo, na grande tribulação. Agora olha só, olha que interessante. Aqui nós temos nessa descrição, voltando um pouquinho para o versículo 24, olha só, 9:24 diz assim: 70 semanas, então aqui ele está falando do período completo, tá? Estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer primeira coisa que nós temos que entender sobre esse período, que começou desde a reconstrução de Jerusalém e vai até o final, tá? Até a segunda vinda de Jesus Cristo, para fazer cessar a
transgressão, ou seja, tirar o pecado. Não vai ter mais pecado. Tudo isso que está acontecendo, terminando depois com a tribulação e com a segunda vinda de Jesus Cristo, é para tirar o pecado, tanto de Jerusalém como do mundo, tá? Mas vamos dar continuidade. Aí ele fala na continuidade o seguinte: para dar fim aos pecados, acabamos de falar sobre isso, né? E só para entender, quando ele fala para cessar a transgressão, o pecado não vai mais existir. E para pôr fim ao pecado significa que ele vai punir aqueles pecados que foram cometidos, tá? Então tudo isso está sendo dito porque viria ou virá a acontecer na segunda volta de Jesus Cristo. Para pôr fim aos pecados, para expiar a iniquidade. Gente, foi o que Jesus Cristo fez. Ele expiou, ele estancou, ele pagou a iniquidade com o sacrifício dele, né? Mas continua, tá? Então vamos lá. Para trazer a justiça eterna. Então, irmãos, vejam bem, quando nós tivermos o final da tribulação e a vinda de Jesus Cristo no reino milenar, aí a justiça de Cristo ela será efetiva na terra e aí sim para todo sempre. Nós vamos ver já que logo depois da tribulação vem um reino milenar de Jesus Cristo. E gente, a partir dali a justiça de Cristo ela impera em todo o universo. Nada mais será capaz de maltratar a justiça de Jesus Cristo. Então tá aqui, olha, para trazer a justiça eterna. Olha só, para selar a visão e a profecia. Gente, para selar significa que então tudo isso que ele está descrevendo nessas 70 semanas, que terminam depois da tribulação, terminam com a tribulação, servem para selar a profecia. Mas gente, que profecia? A profecia messiânica do cumprimento de tudo que nós esperamos, que é a segunda vinda de Jesus Cristo. Então, para selar, para mostrar que tudo isso está acontecendo, é que essas 70 semanas vão acontecer. Mas ele continua, olha só. E para ungir o Santo dos Santos. E aí Jesus Cristo volta e é ungido Rei sobre todas as nações. Toda língua confessará e todo joelho se dobrará perante o Santo dos Santos, o Rei dos Reis, o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, as 70 semanas de Daniel, que muitas pessoas falam, ela é complexa, existem inúmeras interpretações, ela é de difícil entendimento. Algumas religiões judaicas ou algumas vertentes judaicas proíbem a leitura e proíbem a busca de interpretação dessa profecia, tamanha a sua complexidade. Então saibamos que Daniel retratou sim o que estaria por acontecer logo na sequência, que seria a restauração de Jerusalém depois dos 70 anos de cativeiro, e isso aconteceu. Ele então retrata 62 semanas depois desse período, que daria então tempo para que Jesus Cristo viesse, vivesse, efetivamente, pregasse, morresse. Tá? E morresse. 62 semanas acaba na morte de Jesus Cristo. E depois ele fala de mais uma semana, que é a semana, inegavelmente, da tribulação. A nossa interpretação é a seguinte: todo esse período já se foi, né? Existe uma conta interessante, eu até anotei aqui, porque como são várias, né? Enfim, eu anotei para poder passar para vocês. Ela fala o seguinte, deixa eu pegar aqui, ó. A ideia dela é a seguinte: algumas pessoas pensam que as 70 semanas significariam o seguinte: 70 vezes 7 anos. Isso acaba concluindo em 490 anos, tá? 490 anos. Qual é a ideia então? Por que eu penso que cada semana descrita por Daniel significam os 7 anos? Porque a última semana que retrata a tribulação, inegavelmente nos mostra um período de 7 anos. Na nossa cronologia, 7 anos de tribulação. Na primeira etapa, 3 anos e meio de paz mundial, definidas pela união do anticristo com o mundo. Depois, vencida essa primeira parte, cessa essa paz mundial e aí existe uma perseguição atroz contra os cristãos, configurando então 7 anos.
Então essa é a nossa interpretação, principalmente para o período da tribulação, tá? Mas existem outras tantas. Mas uma coisa é certa, meu irmão. Seja qual for a tua interpretação, todos os sinais que Daniel descreve aqui já foram cumpridos. Todos. Com exceção do que ele diz no versículo 27. Olha só. E ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Essa aliança não existe. E como é que nós sabemos que ela não existe? Porque o mundo está em guerra. O mundo hoje deflagra um país guerra contra outro país. Então não existe essa aliança entre muitos países. Ela ainda não chegou, mas ela está por chegar. E aí sim entra a última semana, que é quando nós teremos então a aliança do anticristo com os governantes deste mundo, trazendo uma paz mundial e aí dando sequência aos demais atos. Irmãos, tudo já se cumpriu. Não falta nada para que essa aliança aconteça. Mais nada. Nós falamos disso acho que 2 ou 3 semanas atrás. Então, inegavelmente, a nossa compreensão é de que agora sim, é num piscar de olhos, Jesus Cristo virá numa primeira parte da sua segunda vinda para buscar a igreja, nos tirar deste mundo. E aí, as pessoas que ficarem passarão pelo período da tribulação, os 7 anos de tormento, e depois desses 7 anos Jesus Cristo então virá na sua segunda vinda, ou a segunda parte da sua segunda vinda de forma pública, com os remidos para reinar de forma milenar. Nós vamos falar na semana que vem sobre esse reino milenar, sobre mais questões relacionadas a essas profecias. Gente, é um material muito difícil de entender, bem complexo. Essa é a nossa linha de entendimento e a nossa visão. Espero que tenha te ajudado um pouquinho. A mim, ajuda. Essa é a minha firme sequência de atos ou de crença ou de firme fé das coisas que vão acontecer. Crendo inegavelmente na palavra de Deus. Amém? Em nome de Jesus, que você tenha um dia maravilhoso, que você tenha um final de semana gostosão, uma semana especial e tudo isso na presença do nosso Pai. Sempre relembrando do nosso Mestre Jesus Cristo e caminhando inegavelmente com o Espírito Santo de Deus. Que o fruto do Espírito, Gálatas 5:22, seja manifesto na tua vida e também na minha. Em nome de Jesus, amém.